Zohar, Livro do Esplendor. Ele vai falar um pouco sobre o nome Elohim. Ok? Elohim é um nome, como já foi dito, que significa justiça. Um nome também que dentro da Bíblia vai ser comumente usado para descrever juízes, homens de autoridades. Então é um nome ligado à justiça, a, ao, a balança, vai ser ligado à retidão. Mas aqui no início, principalmente na lei, vai ser ligado à lei, principalmente à lei. Deus cria um mundo, usando esse nome, que não é um nome próprio, Elohim, que é ligado à lei, que é ligado à justiça, que é ligado aos alicerces do universo, à estrutura do mundo. Que elas têm leis. É um nome que lembra a gente que um dos pequenos motivos desse nome estar aqui é que ele lembra a gente que o mundo foi feito com leis que não podem ser ultrapassadas nem negligenciadas. São leis que regem o universo e nada as tiraria do seu controle absoluto. Ok? Aqui a expansão e também é ligada à expansão ou o Tzimtzum, a ocultação de uma luz primordial, uma luz sem limite, uma luz eterna, uma luz que eu costumo dizer que é uma luz que não projeta sombra. Uma luz, imagina isso como uma luz que não projeta sombra, que é a totalidade do Altíssimo. E é uma luz que ele teve que ocultar, fazer níveis de ocultação nela para que a nossa realidade existisse. Porque a nossa realidade não pode ser uma luz que não projete sombras. A nossa realidade precisa de sombras para existir. A temperança, o meio a meio. Então é uma luz divina. Esse nome aqui é a expansão da luz divina, uma luz que foi... Depois da ocultação do Ein Sof, foi feita uma outra luz, que é uma luz chamada da luz do conhecimento, da consciência. A gente vai estudar bastante sobre esse tema aí, que é um tema bacaníssimo e é um tema principal para a gente entender esse livro tão maravilhoso. A luz divina, por meio da Binah, que é uma das 10 Sefirot, também vamos estudar, que é a árvore da vida. A criação não começa na matéria, mas na estrutura espiritual da consciência. Olha aí, o que mais que fala? Que essa luz, esse nome Elohim, está ligado a uma luz da consciência, uma estrutura espiritual da consciência. Que é uma justiça, né? Que é a justiça. Nossa consciência é o quê? Nossa consciência é aquilo que nos fala, você tá certo aqui. Opa, ó, que você tá errando. Cara, o homem não precisa de ninguém falando pra ele o que ele precisa fazer, deixa de fazer. Ele tem uma consciência, uma consciência que é divina. Você sabe quando você tá errando. Você sabe quando você tá acertando. Você sabe, cara. Você sabe que esse caminho que você tá indo às vezes não vai dar bom. Você sabe que esse caminho que você tá indo, você sabe que é sucesso. Mas às vezes você não quer nem ir nesse, né? Você quer ir no que dá trabalho. Normal, o ser humano é assim. Quer percorrer o caminho mais doloroso, mas que a gente vai chegar, a gente vai chegar. O que a Kabbalah fala desse primeiro versículo. Esse versículo corresponde ao Tzimtzum, como eu disse, da ocultação dessa luz primordial, dessa contração da luz infinita em Sof, uma luz infinita, para permitir que exista a existência do finito, dessa luz finita. Como eu disse, criar é ocultar. Para existir criação tem que haver
ocultação. Então se oculta uma luz infinita para que se exista uma luz finita. E a gente vai falar bastante dessa luz aí nos dias da criação, que é a luz da consciência, ok? Que é essa luz finita. Quando a gente fala finita é porque é o seguinte, uma das características dessa luz é o seguinte, que diz que Adão, por através dessa luz, Adão conseguia ver de uma ponta do mundo a outra, por através dessa luz. Por isso que a gente fala que ela é finita, né? É de uma ponta do mundo a outra ponta do mundo, mas que ela é um fragmento dessa dessa luz infinita. E até é uma fagulha dessa luz infinita. É a consciência, é a sua consciência pura, sem seu ego. O eu, é difícil de separar essas duas águas. É difícil separar essas duas águas. Mas é o que acontece, é assim, duas águas. Vamos lá. Porque a VOT 5.1. O mundo foi criado com 10 pronunciamentos, 10 dizeres. Aqui essa interação divina antes da fala explícita, ou seja, aqui Deus está interagindo com o mundo antes da fala, antes dele iniciar a criação, há uma interação dele com o divino. Bereshit bara Elohim, por causa de um princípio, Deus criou o céu e a terra. Tudo tem o seu propósito. Nada foi criado em vão. Certo? Por um motivo Deus criou essa realidade. Por um motivo essa realidade subsiste. Por um motivo você veio à existência nessa realidade. Por um motivo você sofre nessa realidade. Por um motivo você luta nessa realidade. Você chora nessa realidade. Você se pergunta por que acontece tanta coisa nessa realidade que você não consegue explicar. Mas foi tudo por um motivo. Qual é o seu motivo? Por que você está aqui? Qual é o seu motivo? Qual é a sua razão? Você está sem razão? Você está sem motivo? Não tem como viver sem motivo, não tem como existir criação, não tem como existir mundo sem motivo. Não tem como existir mundo sem motivo. Então, fica aqui essa mensagem de hoje. Primeiro dia da criação, vamos continuar esses estudos dia após dia. O próximo vídeo já vou procurar falar do dia inteiro da criação. Ou não só do versículo passo por versículo, mas você que pode falar aí também, o que você escolhe, o que você decide, né? Já aproveita, se inscreve no canal aí. Já coloca aí se você prefere que vai ser ensinado versículo por versículo ou a gente já põe o primeiro dia da criação, ou por capítulo. Primeiro capítulo, a gente vai capítulo por capítulo até os 5 livros de Moshe Rabbeinu. Se gostou, se inscreva, compartilha. Claro que aqui nossa proposta não é catequizar ninguém, não é querer converter ninguém, até porque eu acho que cada um tem que encontrar o seu próprio caminho. Aqui o objetivo aqui é trazer trazer temas de debate, temas de questionamento, se questionar, aprender de si, se autoconhecer, se aprimorar, encontrar o seu caminho e ser a melhor versão de si mesmo, né? Então um abraço, fiquem com Deus.